Ming-Wei é um perdedor suado e nojento e sem amigos, que vive o dia todo em seu esconderijo jogando seu jogo favorito, e se orgulha de ser um dos melhores jogadores que já existiram no servidor. Atualmente ele está jogando uma partida contra o seu amigo mais próximo, que conheceu online, e está indo com tudo no teclado como o sujeito suado que é. Após Ming vencer a partida e seu amigo se despedir, o pobre Ming fica triste por não ter mais ninguém online para alimentar as suas necessidades de jogo. E depois de ser expulso da casa para fazer compras, ele encontra a caixa de correio e pergunta ao carteiro se há alguma carta para ele. Ele recebe algumas novas cartas e um pacote contendo o dispositivo que o informa que ele foi rejeitado pela Universidade Internacional, mas recebeu uma outra carta aceitando no Castle College. A carta diz que ele será orientado pelo professor Garian, que enviou especificamente para ele. Ele pensa que deve ser um sonho e tenta se acordar, mas na verdade era real, e o garoto corre para casa para contar essa novidade à família. Quando eles leem a carta, acham que é algum tipo de brincadeira, e a tia dele perde o controle, achando que ele deve ter forjado uma carta falsa e diz que ele é apenas um moleque. Seu primo diz que não há como ele entrar naquele colégio, já que as pessoas que frequentam aquela academia são normalmente híbridos humanos ou nascido meio humano e meio mágico. Ming conta a ele sobre um cara chamado Shuai Hang, um famoso híbrido humano conhecido por ser um dos estudantes mais fortes de toda a Castle Academy. Ming afirma que ninguém pode se comparar a alguém como Shuai Hang, mas nesse momento Ming entra em um estado de sonho, enquanto a sua família discute sobre ele. Nesse sonho, um helicóptero pousa sobre seu apartamento e um homem sai dele, que é ninguém menos ninguém mais do que Shuai Han, convidando Ming para se juntar à academia e até se curva diante dele, chamando-o de mestre e dizendo que estava esperando por ele há muito tempo. No entanto, ele acorda desse devaneio e volta à realidade, pensando que talvez a sua família esteja certa e que alguém está brincando com a cara dele. Ele começa a se afastar, mas é nesse momento que o dispositivo que estava dentro da carta começa a tocar, e seu assistente de realidade informa que a pessoa do outro lado quer entrevistar Ming no dia seguinte sobre a recente aceitação do Castle College. Mais tarde, Ming conversa com seu melhor amigo online, que parece ser a única pessoa animada com as notícias, e dá algumas dicas de como se apresentar na entrevista. No dia seguinte, Ming chega no prédio localizado na cidade principal para a entrevista e fica surpreso ao ver um de seus colegas de classe de sua escola anterior. Parece que eles também receberam a mesma carta, e uma das estudantes é sua paixão de longa data, uma garota chamada Shen Wenwen. Enquanto todos aguardam na fila para a entrevista, Ming pergunta a Wenwen como ela foi parar lá e incentiva ela, dizendo para não ficar nervosa, pois ela é uma excelente oradora e a melhor de todas nas aulas do ensino médio. Depois de agradecer a ele, o entrevistador os leva um por um. Quando chega a vez de Ming, ele passou o dia anterior repetindo várias perguntas e respostas de entrevistas em sua cabeça para não errar. No entanto, quando o examinador faz as perguntas, elas são completamente aleatórias, como se ele acreditasse em alienígena, o que deixa ele completamente desesperado, pois esperava perguntas formais, como onde cresceu e toda a sua história de vida. Após essas perguntas aleatórias, Ming se levanta e sai, pedindo desculpa aos examinadores e dizendo que deve ter sido inscrito na escola errada. Enquanto caminha para fora, vemos um homem entrar furiosamente no prédio e confrontar os examinadores sobre Ming-Wei e como foi a entrevista. No entanto, eles informam ao homem que é o professor Guderian, que Ming desistiu da entrevista após a primeira pergunta. O professor fica furioso com os dois, dizendo que deveriam tê-lo implorado para ficar e que eles precisavam ligar para o celular dele e trazê-lo de volta imediatamente. Enquanto Ming caminhava para casa, ele encontra Wenwen, e ela pergunta se ele quer ir à festa de formatura juntos, e Ming aceita. Ele espera se casar com Wen um dia e passar o resto de seus dias com ela, viver em um lugar da cidade e se estabelecer também, agora que ele acha que acabou de estragar a chance de entrar na faculdade do castelo. Mas quando ele chega em casa, sua tia diz a ele que um homem chamado Guji o chamou e que Ming passou na entrevista e pode se inscrever na faculdade do castelo no dia seguinte. Eles voltam para o prédio para falar com o professor Guderian, e desta vez a sua tia e tio e seu primo também se juntam a ele, pois precisavam discutir os seus estudos. Sua tia quer imediatamente saber sobre o dinheiro e onde ele vai morar, e o professor diz a ele que a sua bolsa de estudos será representada com $36.000 em sua conta a cada ano e que ele vai dormir na academia. Após ouvir essa quantia, sua tia o implora para se juntar a eles e diz ao professor que ele vai se matricular imediatamente. O professor então diz a eles que querem Ming porque Ming é aparentemente um raro talento de 100 anos armazenado em sua alma, o que confunde sua tia e seu tio. Mas então ele mostra uma carta escrita pelos pais de Ming e fica claro ali que eles eram alunos honorários da academia do castelo. Ele entrega a carta a Ming-Wei, que fica em choque, pois sempre pensou que seus pais o abandonaram sem motivo, mas o tempo todo eles estavam estudando na escola. Oi pessoal, vem pedir humildemente a quem puder estar fortalecendo se inscrever no canal e ajudar a gente a chegar à meta de 50 mil inscritos. Bom, ultimamente eu tenho passado uns perrengues aí com o YouTube, mas enfim, se gostarem e quiserem uma continuação, comentem aí. E é lógico, se gostarem de anime, também comentem aí. Agora bora pro vídeo. Sua mãe explica o que aconteceu com eles e por que o deixou naquela noite, e que sempre o amou e é a única coisa que realmente importa pra ela, mas devido à sua linhagem ela teve que frequentar a faculdade de Cassel. Ela também disse ao professor que quando seu filho Ming crescesse, ela gostaria de pedir ao diretor uma bolsa de estudos para ele e deseja ele uma boa vida. Nesse momento, Nano se aproxima dele enquanto ele chora no banheiro das meninas e diz a ele que ele deveria provavelmente sair desse prédio se ele vai chorar assim, e o escolta de volta à reunião. Uma vez que ele volta, o professor pergunta o que ele acha sobre se inscrever na escola, mas ele diz que precisava de mais tempo. No entanto, ao ouvir essa decisão, o dono diz a todos que a razão de hesitação
situação de Ming é devido a uma garota por quem ele estava apaixonado e não queria deixá-lo para trás. Isso choca Ming-Ye e ele fica completamente surpreso que ela pode conhecer Shen Wenwen. Mas então ela explica como apenas adivinhou aleatoriamente, mas depois revela quem realmente é, dizendo algo que disse a ele na partida dupla naquela noite do jogo. Ele se lembra instantaneamente e descobre que Motong é na verdade Nano, a mesma pessoa que ele derrotou naquele game. E depois de sentar no telhado e se perguntar como ela sabia tanto sobre os seus assuntos particulares, ele começa a pegar o telefone e começa a confessar os seus sentimentos por Shen Wenwen. Mas enquanto ele está fazendo isso, Nana aparece de trás dele dando um baita susto no coitado. Ela diz a ele que Eva, a inteligência artificial, pode facilmente localizar a sua localização, e ela veio até ali por ordem do professor Guderian para tentar convencê-lo a se juntar à academia mais uma vez. Mas Ming hesita de novo, tudo por causa de sua paixão por Wenwen, e diz a Nano que a ama e que não pode deixá-la para trás até que conte seus sentimentos a ela. No entanto, Nano diz a ele que sabe que Wenwen não gostava dele. Depois que Nano tenta explicar a ele todas as razões pelas quais ele estava fazendo as escolhas erradas na vida e diz que ele não pode se juntar agora, isso afetará para sempre então. No dia seguinte, Ming encontra Shen Wenwen para a festa de formatura de amanhã comprando alguns suprimentos para a festa. Mas enquanto eles estão fora, Nano se aproxima dele novamente, aconselhando ele a sair de perto da garota novamente. Ela diz que o professor está indo embora hoje à noite, então ele deve tomar a sua decisão até lá. No entanto, Ming já planejou confessar os seus sentimentos a Wenwen na festa de formatura, então ele recusa sua oferta mais uma vez. Após praticar a sua declaração no espelho por um bom tempo para estar pronto para o dia seguinte, Ming, que não tem um centavo no bolso, pega flores do chão para dar a Wenwen. Enquanto a festa está prestes a começar, seu amigo Jean Mungu lhe faz um terno. Após vestir o terno, ele se dirige ao palco principal para a formatura e cumprimenta outros dois alunos que estavam lá vestidos ternos também, pois foram contratados por Xiao Mango. Depois de planejar o seu próximo movimento, Ming decide subir ao palco com as flores para confessar o seu amor à garota. No entanto, justamente quando ele está prestes a fazer o seu discurso, Xiao Mangu sai com algumas flores na mão e faz a sua declaração de amor a Shen Wenwen. O tempo todo, Xiao Mangu estava pregando uma peça nele, e o que é pior é que Shen Wenwen estava envolvida nisso, e ela também expressa os seus sentimentos por Xiao Mangu na frente de Ming, e eles começam a namorar ali mesmo. Que porrada na cara, hein? Ming fica em completo silêncio, sentindo a traição de seu amigo íntimo e está completamente desolado ali. Enquanto Ming sente uma profunda tristeza e rejeição, de repente Nano aparece no traje mais bonito, fazendo seus colegas ficarem surpresos. Ela caminha elegantemente pelas escadas da cerimônia de formatura, se aproximando de Ming com seus subordinados, e bate palmas para sinalizar às garotas para que trocassem seu traje. Depois ela trava o braço de Ming e diz a Wenwen e Xiao Mangu que Ming tem coisas mais importantes a fazer do que estar ali, o que irrita muito Mangu. Nano diz a eles que esta é a última vez que verão esta versão de Ming sair do prédio. Nano diz a ele que é aceitável dar uma última olhada nela, mas Ming se recusa e se vira depois de saírem. Eles dirigem por algum tempo até que o carro fica sem gasolina. Eles param em algum lugar para esperar o tanque ser reabastecido, e é aí que Nano diz a Ming que ela não pode falhar com o diretor ou o professor em não conseguir que Ming se juntasse à Academia Castelo. Ming agradece a Nano por não desistir dele e reconsidera, querendo se juntar à faculdade do castelo. Depois disso, né cara, cá entre nós. Nano informa a Eva sobre a sua decisão, e depois que Eva saúda Ming pela primeira vez e fornece todas as estatísticas atuais para ele, chamando de aluno da classificação S, junto com um código de identificação de estudante e todas as informações sobre a faculdade, Nano coroa Ming, nomeando o rei da faculdade, embora ele ainda não tenha feito nada. O prota fica sobrecarregado com essa notícia, e ela diz a ele que pessoas foram coroadas antes dele como seus pais. No entanto, as pessoas matariam para obter uma coroa. No entanto, ela se submete a ele. Ele diz que será sua subordinada pessoal e o guiará como o conhecimento que adquiriu ao longo dos anos de estudos na faculdade, e então ele aceita alegremente como amiga ela. Eva salva todas as informações do prota no sistema para que ele use isso e notifique a todos os outros alunos que estão frequentando o Castle College. Alguns dias depois, vemos Ming no aeroporto, onde ele pergunta ao oficial sobre a linha CC que ele deve pegar para chegar então à faculdade, mas o oficial diz que não existe tal linha e que ele não atende pedintes. Ming olha para si mesmo e seus $20 e diz que não é um mendigo, mas então olha ao redor e vê um monte de outros mendigos que se parecem exatamente com ele, carregando sacolas de trapos nas costas. O oficial lhe diz para ir à embaixada chinesa e pedir alojamento e comida lá, e depois se afasta, deixando-se sentindo cada vez mais enganado. Ele decide ir ao McDonald's para comprar o hambúrguer, mas é recusado por atendimento, pois eles não atendiam a mendigos também. Nesse momento ele conhece um garoto de cabelos prateados chamado Finger, mas acontece que esse cara também estava sem grana nenhuma. Ele pede a Ming algum dinheiro para comprar um refrigerante para ele poder beber, pois estava com muita sede. Ele olha para as mãos de Ming e nota o cartão da Castle College em sua mão, perguntando se ele também é um estudante de lá, tirando um cartão semelhante. Ele diz que é seu veterano e depois pega o seu dinheiro apenas por diversão. Mais tarde, naquela noite, eles se sentam juntos, e Finger revela que está no 8º ano, e normalmente o estudante se forma em 4 ou 5 anos, mas ele teve que repetir um ano 4 vezes seguidas porque é simplesmente incrível. Ambos se sentam na estação de metrô e esperam pela linha CC que devem pegar para chegar à faculdade. Finger então explica que a faculdade está escondida em um vale e a maneira mais fácil de chegar lá é pela linha CC,
a menos que você tenha um jato particular e a permissão do diretor. Eles esperam até meia-noite antes de adormecer, e Ming tem um sonho em que se encontra em guerra com as pessoas correndo com roupas de monge. Então ele acorda e vê uma grande lua do lado de fora da janela da estação e um jovem garoto sentado ao lado dele no chão. O garoto olha pra ele e fala com ele como se soubesse quem é Ming e o chama de irmão, mas então Ming acorda novamente e percebe que estava apenas sonhando. Nesse momento, Finger também acorda e diz que a linha CC estava ali, e ambos ouvem o homem se aproximando deles com um sino nas mãos. O homem anuncia que o trem expresso CC-1000 está aqui e todos os estudantes devem embarcar com sua bagagem e bilhetes. Finger se aproxima dele e o homem diz que não esperava ver um rosto de seu fracasso ali, e Finger diz que foi rebaixado mais uma vez e que estabeleceu o recorde de rebaixamentos consecutivos, indo de GR para um F. Depois disso, Ming também se aproxima do condutor e diz que é um novo estudante chamado Ming. Ao ouvir o seu nome, o condutor entra em pânico e pergunta se ele realmente é o novo estudante de grau S e por que o professor não chegou em seu avião para buscá-lo. Ao ouvir isso, Finger também entra em pânico e pergunta se isso era verdade. Então Ming entra em pânico também, porque não quer se sentir excluído. Com isso, ele faz o check-in e todo o aeroporto se ilumina e a passagem subterrânea se abre para ele. O trem expresso CC-1000 chega com o professor Good aparecendo dele como Mario. Todos embarcam no trem enquanto os estudantes trocam de uniforme e o professor pede para Ming-Wei assinar um acordo de não divulgação, como é costume para todos os estudantes da faculdade, porque eles estudam em assuntos especiais que não são ensinados em nenhum outro lugar do mundo. Depois disso, o professor explica que eles estudam sobre dragões e pergunta a Ming-Wei sobre a opinião deles. Ele diz que são apenas criaturas lendárias que fazem parte de vários mitos e histórias, mas o professor diz que eles são reais e que os humanos e os dragões estão em guerras há muito tempo, embora as pessoas comuns não sabiam disso. No Colégio Castle, eles estudam maneiras de matar dragões e produzir heróis que possam ajudar a humanidade contra isso. Depois de ouvir isso, Ming diz que talvez o professor precise mais de um psiquiatra ao invés de um caçador de dragões. Mas então ele desmaia de repente e tem um sonho com o mesmo garoto que lhe diz que os dragões são reais e mostra uma cena como um dragão de verdade no topo de um pico coberto de gelo. Ele explica que há muito tempo atrás um humano matou o rei dragão em seu trono e se tornou o primeiro imperador humano. Quando o dragão morreu, todos comemoraram, e é graças ao herói humano que a civilização conseguiu avançar tanto. Com isso, ele desaparece e Ming volta a si. Ele acorda e diz ao professor que talvez ele seja louco, mas o professor traz um de seus associados que traz consigo duas caixinhas. O homem diz que em seus 40 anos de carreira, Ming-Wei é o segundo estudante de grau S que ele viu, e infelizmente o primeiro se atirou na frente de um caminhão. Depois disso, eles abrem a primeira caixa e mostram a ele uma escama de dragão, e pede para que ele tente atirar nela com uma arma. Ming diz que tem experiência com arma graças ao seu treinamento militar e dá um tiro, mas a bala quica, mostrando resistência das escamas. Ming diz também que pode ser alguma tecnologia avançada e depois olha para a outra caixa, que mostra o bebê dragão dentro de uma cápsula em estado de sono. O professor lhe conta a história por trás disso, mas Ming acha que é apenas um boneco de ação e diz a eles para crescerem mais. Ele olha de perto o dragão então e de repente ele acorda e tenta se libertar, mas graças à nova tecnologia ele volta a dormir sem escapar. O professor diz que ele deve ter reagido às fortes características genéticas de Ming, e ele acredita que seu ancestral Andrew Tate deve estar feliz ao ouvir isso. Depois disso, todos chegam à faculdade e Ming-Wei entra com o professor. Enquanto caminham, ele pergunta ao mesmo por que não viram nenhum estudante lá, e o professor começa a se perguntar também. Nesse momento, as sirenes de alarme começam a soar e o professor percebe que as coisas estavam prestes a ficar malucas ali. Ele pega Ming-Wei e começa a correr para se abrigar atrás de uma coluna. De repente, muitos jovens saem de todos os lados vestindo ternos vermelhos e pretos. Os dois grupos começam a atirar uns nos outros e o lugar inteiro se transforma em uma zona de guerra. O professor também é atingido e cai, e a louca guerra continua até que apenas uma mulher e os líderes permanecem nos dois grupos. Os líderes saem à luz e se enfrentam, revelando-se o líder da União Estudantil, Kaeser, e o presidente da sociedade, Leonard Zhang. Ambos começam a lutar um contra o outro, como o protagonista de um anime de luta, fazendo com que Ming-Wei pareça um NPC que ele é em comparação a eles. Enquanto ambos estavam ocupados se enfrentando, as duas garotas se encontram com Ming-Wei no meio, e a garota do time vermelho se revela como Nano, apontando uma arma para ele e ordenando que ele se abaixasse. Ela atira na garota atrás dele, mas a garota é atingida primeiro e parece que o time preto tinha vencido. No entanto, Ming-Wei entra em um estado de ultra instinto ao dar o seu corpo ao jovem garoto que tem aparecido em seus sonhos, e eles conseguem atirar na garota bem como nos dois líderes como um chefe. Depois disso, Ming se senta ao lado da coluna e retoma o controle de seu corpo, e de repente um grande grupo de enfermeiras e médicos chega ao local e começa a tratar todos ali. Junto a eles, um homem careca em trajes pretos entra e reclama do desperdício de dinheiro que os estudantes fizeram com aquele evento. Nesse momento, o professor também acorda e explica que eles usam balas de tinta anestésica que marcam seu alvo e os faz dormir sem realmente feri-los. Ele diz que hoje era um dia livre na faculdade e os estudantes decidiram
decidiram jogar uma partida cara de paintball para ver quem era o melhor. Ué, cara. Depois disso, ele desmaia novamente após uma bala atingir o seu peito enquanto explicava sua função para Ming. O homem careca se revela ser o Professor Man, encarregado das finanças e disciplina da faculdade. Ele liga para o diretor para reclamar da bagunça que os estudantes fizeram na faculdade, mas o diretor diz que é um direito deles e que a faculdade pagará os mais de $200 mil em custo de reparo. Ele lamenta não poder se juntar a eles este ano, mas promete fazê-lo no próximo dia livre após receber aplausos dos estudantes. Ele pergunta se Ming está lá e diz a ele para se juntar à sua turma depois e se despede com uma ligação términa. O Professor Man diz a Ming para que fosse até o seu dormitório, a menos que ele quisesse morrer, pois ele percebe os olhares invejosos e sanguinários de todos os estudantes presentes ali. Mais tarde, Ming chega ao seu dormitório e descobre que é um quarto grande para 2 pessoas, e o seu colega de quarto é ninguém menos ninguém mais do que Finger Senpai, e se oferece para levá-lo para dar uma volta e mostrar a faculdade em seu primeiro dia. Ele o leva a diferentes prédios dentro da faculdade e explica que nos terrenos da faculdade, ninguém pode usar a linhagem espiritual graças ao pai do Professor Man, que mora na torre de vigia e usa seus poderes para criar uma barreira em torno da faculdade. Em seguida, ele o leva para a única sala de aula onde as pessoas podem usar a linguagem espiritual, que é apenas para fins de ensino. Ele explica que é um tipo de poder que vem da ressonância da linguagem dos dragões com a linhagem sanguínea dos dragões. Basicamente, você precisa ter o sangue de um mago e conhecer encantamentos mágicos, caso contrário, será rotulado como um trouxa, como nos filmes de Harry Potter. Enquanto caminham, eles se deparam com vários estudantes praticando a sua linguagem espiritual, e um deles perde acidentalmente o controle sobre seu espírito de água, mas o outro estudante o congela e salva todos os outros. Enquanto isso, em algum lugar, em um dirigível, o diretor tem uma bebida com seu amigo Manson, e pergunta sobre os estudantes durante a última era do Rei Dragão. Ele então diz que em vez de soldados, dessa vez deseja produzir gênios que possam liderar a humanidade em uma nova era de paz, sem ameaça de dragões, e está disposto a treinar Ming pessoalmente para isso. Depois ele pergunta a ele sobre uma missão secreta que estavam começando, e o dirigível deles continua seguindo em frente em direção ao destino de volta ao colégio, e o Professor Good vem buscar Ming e o leva para o seu exame de 3C. O professor diz que antes do exame oficial ele quer testar algo, e mostra a ele uma caixa de música que contém a gravação do Imperador Dragão Negro. Ele explica que todas as pessoas com linhagem de dragão são seus súditos, e quando ele costumava soltar esse rugido, todos os dragões sob o seu comando se curvavam e se ajoelhavam na direção de seu trono. Isso também é o primeiro passo para aprender a linguagem espiritual, e faz com que os humanos com linhagem de dragão tenham alucinações. Ele reproduz a gravação novamente e pergunta a Ming se ele ouviu alguma coisa, e Ming diz que só se sentiu sonolento e nada em particular. Ao ouvir isso, o professor começa a se perguntar como isso poderia ser, dada a linhagem de Ming, então corre em pânico em direção à biblioteca e chama o Professor Man lá também. Na biblioteca, eles estudam os registros antigos que deduzem que Ming poderia ser alguém do nível do Imperador, e poderia também ter a linhagem do Dragão Branco. Isso complica as coisas, mas Good diz que quer manter isso em segredo para que o seu aluno não acabe sendo um alvo. No dia seguinte, todos os novos alunos fazem um exame 3D, e Ming Wei simplesmente trapaceia copiando as respostas que ele pegou de Fischer Senpai. Ele também tem um sonho com uma criança que se apresenta como seu irmão Mings, e Ming acaba dormindo por 2 horas em seu exame de 3 horas. Mais tarde naquela noite, o Prota ouve um sino e tem um outro sono com Mings, onde o menino lhe diz que este é o sino da morte, significa que alguém estava prestes a morrer, e ele estava prestes a se meter em encrenca. Mas também pode ser uma oportunidade, e pergunta a Ming por um benefício. Ming volta a pensar em como o Nano o encontrou no telhado e diz que quer a capacidade de ter o seu mapa aberto para que ele possa ver a localização e o layout de tudo no mundo. Em seguida, Ming concede isso usando o feitiço, e Ming Wei acorda de verdade como Fing chamando por ele, dizendo que o alarme de emergência tinha tocado. Todos eles correm para fora e notam que todos os alunos de grau AG acima devem se reunir na sala de reuniões, onde os professores dizem que durante uma missão eles encontraram o Palácio do Rei Dragão de Bronze e os 2 membros de sua diretoria estavam presos lá. O palácio está mudando continuamente, tornando-se difícil para eles escapar. Eles mostram a eles algumas imagens de escrita de dragão que encontraram no palácio e pedem para tentar decifrá-las na esperança de encontrar uma saída. Restam apenas 20 minutos e eles estavam buscando a ajuda de todo mundo. Com isso, todos os estudantes começam a tentar decifrar o código. Enquanto isso, Ming Wei olha ao redor como um bobo e observa como todos os outros alunos estavam fazendo o melhor de si, sendo o primeiro dia dele neste novo mundo e ele não sabia de nada. Ele nota um dos novos alunos que estava se esforçando ao máximo e começa a se sentir ainda pior consigo mesmo. Nesse momento, ele se motiva e lembra do mapa aberto que possui e ousa encontrar a chave para sair do palácio e a submete. Com isso, eles conseguem enviar a informação para as pessoas no palácio e encontram um caminho para sair. No entanto, descobrem que não tem oxigênio suficiente para chegar à superfície, e esses 2 membros são as mesmas pessoas que fizeram a entrevista de Ming para o colégio, e ambos se amavam. Eles dão o melhor de si para chegar à superfície e entregar o casulo que eles recuperaram do palácio, mas no caminho são atacados por um dos servidores do Rei Dragão, um dragão marinho, e acabam sendo mortos, mas não antes de conseguirem entregar o casulo aos superiores do dirigível. O dragão marinho começa a persegui-los para recuperar o casulo, mas Mance luta com toda a sua força para vingar os seus parceiros mortos. Torna-se uma longa perseguição, onde o dragão marinho desmaia, os persegue e consegue matar o secretário de Mance também em seu desespero. Mance atira de volta no monstro com a sua metralhadora, mas é em vão, e o dirigível começa a perder potência também e parece que será o fim para todos eles, mas
então Mance percebe que estavam perto da represa e ordena que o navio vá direto para ela, e faça o dragão marinho segui-los e matá-lo esmagado entre as comportas da represa. O plano acaba sendo um sucesso, mas não antes do dragão conseguir atirar um de seus dentes através do estômago de Mance. Mais tarde, o diretor anuncia que a missão deles foi um sucesso e eles conseguiram colocar as mãos na escrita de dragão, e também artefatos importantes graças à ajuda de Ming e dos outros estudantes. Depois disso, o sino da faculdade toca, indicando a morte de alguns de seus membros. Ao sair da sala de reunião, Zeng agradece a Ming por sua contribuição e o convida a se juntar à Sociedade Leonard como seu sucessor. Mas Mingwei recusa, dizendo que não pode aceitar tal posição. De volta ao dirigível, o diretor sai e se senta com seu amigo moribundo. Ele relata sobre a missão e pede a ele para manter a informação sobre a sua perda em segredo dos estudantes, apenas dizendo a eles para aguardar o próximo. Além disso, ele pede a ele para verificar se sua filha adotiva, Nano, estava bem, para garantir que ela permanecesse em segurança. Alguns dias depois, Ming recebe um convite online para um baile em nome da reunião estudantil, e Ming vai até o baile junto com Finger, e ele lhe diz que o líder da união estudantil, Kaezer, será o herdeiro da famosa família Western Gatoso. Ele é bastante arrogante em seu discurso, e parece ser a maneira dele de convidar Ming para a união estudantil, assim como Zeng o convidou anteriormente. Ming diz que não tem intenção de se juntar, mas Fing diz a ele para ir, porque haverá comida e bebidas caras, então por que não, né, rapaziada? Mais tarde naquela noite, eles vão até o salão do baile e descobrem que Nano é na verdade filha de Kaezer, e ele organizou essa festa para comemorar o aniversário dela. Eles todos dançam e Finger leva Ming porque sabe que ele não vai conseguir conquistar nenhuma garota de qualquer maneira. Mas mais tarde, a nova estudante de cabelos loiros na qual Ming estava de olho há algum tempo se aproxima dele e o ajuda a fazer uma grande apresentação de dança, fazendo com que todos aplaudissem por eles. Depois da apresentação, Kaezer convida formalmente Ming para ficar ao seu lado, mas Ming diz que precisava de um tempo para pensar e sai à procura de Nano, que saiu para tomar um pouco de ar fresco do lado de fora. Ela o convida para levá-la até o topo de uma colina e eles partem juntos. Enquanto isso, o colégio entra em alerta máximo de segurança, pois 3 invasores se infiltraram nas instalações e parece que estão atrás do casulo que eles recuperaram do palácio do Rei Dragão. Kaezer e Zeng reúnem os seus grupos e são posicionados em locais-chave para capturar os invasores, enquanto o restante do corpo docente e os estudantes também são postos de prontidão. Eles conseguem rapidamente capturar 7 dos 3 invasores, mas nenhum deles revela a identidade de seu líder, alegando que nunca viram seu rosto. Com a maioria dos estudantes de elite em missões, o diretor e o professor Men decidem pedir ao pai, o observador noturno, que desfaça o selo da linguagem espiritual para que eles possam usar os seus poderes e proteger o colégio. O pedido é concedido e com isso o inimigo também é capaz de usar a linguagem espiritual para ocultar a sua presença de todos. Basicamente não valeu de nada. 4 deles entram na residência de Kaezer ao lado de seu líder para mantê-lo ocupado, enquanto uma garota loira é enviada para lidar com Zeng, e um personagem cômico é encarregado da missão mais importante de recuperar o casulo. A líder revela sua identidade como Mai, e a irmã de uma das pessoas que morreram na última missão para recuperar o casulo do palácio do Rei Dragão. Ela diz que isso não tem nada a ver com a irmã dela, e que estão lá simplesmente para cumprir a missão dada por seu empregador. Kaezer usa sua linguagem espiritual chamada Foice, que lhe permite detectar e reagir até os menores movimentos em uma área ao seu redor. Com essa habilidade, ele consegue chamar os números deles e no final, apenas César e Mai ficam para enfrentar um ao outro. Mai tem a habilidade de ocultar a sua presença e usar os movimentos extremamente rápidos para desferir golpes precisos e matar o inimigo como um assassino. É o oposto completo da habilidade de Kaezer e o confronto deles termina em um empate, quando Kaezer consegue bloquear todos os golpes dela, mas por pouco. Por outro lado, Zeng revela ter uma das linhagens mais puras entre os estudantes, ao lado de Ming, e sua linhagem espiritual é a habilidade chamada Chamas do Rei Dragão, que lhe permite incendiar qualquer coisa ao seu redor e controlá-lo. Acontece que a garota loira do lado inimigo também possui essa rara habilidade, e o confronto se torna uma batalha igual de chamas. Enquanto isso, o personagem cômico consegue chegar à câmara subterrânea, onde a IA reside, e com a informação dela, ele chega até a instalação de pesquisa subterrânea onde o casulo estava guardado. No entanto, no caminho ele perde acidentalmente o telefone e abre uma porta trancada que supostamente estava lá desde 1912. No final, ele se infiltra na instalação e vê o diretor exibindo o casulo para os pesquisadores, e todos notam que há uma rachadura no casulo e pelo relatório de CT Scan, eles descobrem que ela foi formada devido ao processo de eclosão em vez de um acidente, como haviam presumido. Os cientistas tentam dissecar o casulo para ver se há algo vivo dentro, mas o diretor os ameaça e diz para saírem, porque não podem arriscar liberar um dragão no colégio. Quando o personagem cômico se infiltra, ele tira fotos do casulo e decide quebrar o caso, e levá-lo consigo em busca da recompensa de 5 milhões de dólares que ele receberia. No entanto, no final ele perde seu juízo devido às ilusões que ele recebe por estar muito perto do casulo, e decide voltar de mãos vazias, mas para surpresa de todos, uma figura sombria entra após ele quebrar o selo. Ele mesmo alimenta o casulo com um pouco de seu sangue para libertar o dragão rei Constantine. De volta ao colégio, a luta entre Kaezer e Mei acaba em empate, quando uma explosão massiva os empurra para longe e deixa a área sem eletricidade. Eles se aproximam para ver o que causou isso e encontram pegadas queimadas no chão, indicando que poderia ter sido obra de Zei da outra garota. Enquanto tudo isso estava acontecendo, nosso garoto Ming estava aproveitando um passeio até o topo da colina com a sua amiga atraente, Nano. No caminho, ele tem uma visão de Ming que lhe diz que pode ajudá-lo a conquistar o coração de Nano se ele quisesse, e então diz a ele para parar de ser tão covarde e seguir o conselho que ela deu anteriormente, que é dar presente
presente para o aniversário dela, e ele decide dar flores a ela, e Ming diz que fará isso acontecer então. Mais tarde eles se sentam com os pés balançando no topo da colina, e Ming diz a ela que quer que ela se junte à união estudantil para que ele possa ser o seu irmão mais novo e ela o protegerá. Ming pensa sobre isso e pergunta sobre Caesar, e ela diz a ele que foi um casamento político, e no final ela é uma pessoa independente. Ele diz a ela que sabe sobre as mortes de Ai e os outros caras também, e que eles eram próximos a ela. A mesma então diz que não foram apenas eles e que o seu mentor Mance também morreu, mas ele manteve isso em segredo dos estudantes e desejou que fosse apenas sussurrado para ela, para que não diminuísse a moral de todos os outros. Ela diz que no final todos morrerão, mas ela vem aqui de vez em quando para ver se consegue ver as estrelas, mas hoje à noite estava tudo nublado. Ming sente pena dela e decide usar a palavra-chave que Mings lhe deu. De repente, as luzes do carro se acendem e a música começa a tocar e fogo de artifício começa a explodir no céu na forma de flores, como uma mensagem entre as nuvens que dizia: "Feliz aniversário, Nano", soletrado de uma forma que apenas a mãe dela costumava saber. Isso a faz chorar e Ming percebe que ela sente falta de sua mãe falecida, e é por isso que ela se sentiu simpática a ele quando se conheceram pela primeira vez, porque ele estava chorando por seus pais também. Ele olha para ela e diz que a partir de agora é seu irmão mais novo e se juntará à união estudantil. Depois disso, eles voltam para o carro e começam a dirigir de volta para o colégio. E Nano finalmente percebe alguns sinais e recebe a mensagem de Caesar dizendo que o colégio estava sob ataque. Ming começa a entrar em pânico, mas Nano diz a ele que o colégio deve estar bem e provavelmente quando eles chegarem a luta já teria até acabado. Enquanto isso, Zeng e a garota loira estavam lutando até o empate com seus poderes de fogo. E parece que a garota tem a vantagem, mas ela não queria matar o cara e está lá apenas para atrasá-lo. Por outro lado, o cara cômico sai de moto e consegue sair do colégio, mas de repente é atingido pelo carro de Ming por trás. Ele toma Ming como refém e eles ficam cara a cara, e descobre-se que o cara na verdade é um amigo de League of Legends de Ming. Todos pensavam que ele era Tyler 1, mas ele acabou sendo Tyler Wei. Ambos se reconhecem e começam a se dar bem, mas depois ele pede ajuda a Ming e deixa que ele seja levado como refém, e nesse momento eles ouvem algo caindo atrás dele, e começa a ficar muito quente por algum motivo. Eles se viram para trás e descobrem que é um garoto coberto de chamas caminhando como um zumbi em direção a eles, pedindo por seu irmão. Todos fogem dele e os garotos estudantes começam a atirar nele, mas as suas balas derretem antes mesmo de atingirem o garoto. Os professores deduzem que o garoto na verdade é um dragão rei que saiu do casulo, e ele é o dragão rei do fogo e bronze, que pode manipular o fogo e o bronze ao seu redor, tornando as balas inúteis. O garoto continua avançando enquanto procura por seu irmão, e Ming e os outros se escondem atrás de uma coluna, e eventualmente encontram-se com Caesar, Mai e Finger. Todos têm a intuição de que o garoto está atrás de Tang, e não de Ming. Eles se escondem dentro de uma piscina para manter o garoto de fogo afastado, enquanto Caesar e Mai ficam ao lado de fora para enfrentá-lo, e em seguida recuam após obterem algumas informações sobre as suas fraquezas. Enquanto tudo isso está acontecendo, o contratante de Mei liga a ela para dizer que o garoto na verdade é o dragão rei Constantine, e que ele está em um estado instável no momento, e em breve seu corpo desintegrará por completo, o que resultará em uma tempestade forte o suficiente para fazer as bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki parecerem fogos de artifícios. Nesse momento ela sugere que eles usassem balas falsas que eles usam para suas práticas no colégio, porque não contém metal e embora não machuquem o garoto, se atirarem o suficiente nele, podem ser capazes de nocauteá-lo. Eles obtêm essa informação e começam a atirar no garoto com as balas de borracha, enquanto Ming e os outros se escondem covardemente dentro da piscina. Lá dentro, Ming sente que o garoto estava prestes a chegar, então ele diz aos outros dois para que segurassem a respiração e se escondessem dentro da água. O prota prende a respiração por um tempo, mas então sobe e percebe que estava em outro mundo. Ele pensa sobre isso por um tempo, mas depois diz que deve ser um daqueles sonhos que ele encontra o seu irmão e começa a chamá-lo. Ele sai da piscina e caminha por um vale e encontra um menino jovem lá e pergunta a ele o que era aquele lugar. O menino se vira e se revela como Constantine e diz que tem a sensação de que já se encontraram antes em algum lugar. Constantine começa a farejá-lo como um maníaco, então Ming aparece e o chuta para longe e diz a ele para encontrar uma outra pessoa para chamar de irmão. Nesse momento, Ming acorda e descobre que Constantine estava realmente lá e Finger e Tang não estavam mais na piscina. Logo o diretor entra e diz a Ming para segui-lo. Ele lhe dá uma arma e uma bala especial para matar dragões e diz que quer que ele use essa bala para matar o dragão, e apenas ele pode fazer isso, graças à sua linhagem de alto grau, e qualquer outra pessoa entraria em colapso sob seu poder. Depois disso, ele diz que vai criar uma abertura para o prota, para que ele possa matar Constantine. Enquanto isso, mesmo estava sendo bombardeado por balas de borracha no topo de uma torre, e olha para baixo para ver Tang e Finger. Descobre-se que ele estava realmente atrás de Tang e não de Ming. Ele começa a perder o controle sobre seus poderes e se transforma em uma verdadeira forma de dragão. Mas então o diretor pula e usa sua técnica especial Tempo Zero para desacelerar tudo ao seu redor, e abre um ferimento para Ming mirar e acertar a bala. Ming faz um tiro com alguma ajuda e anula os poderes do dragão. Depois disso, o diretor ordena que todos mudassem para balas reais para encher o dragão de buracos. Constantine se lança para a frente e se coloca na frente de Tang para bloquear todas as balas para ele e o chama de irmão até o final. Tang não sabe o que ele estava dizendo e começa a correr, longe na floresta, mas no caminho ele começa a ter visões de sua vida anterior e finalmente percebe que na verdade é o rei dragão de fogo e bronze, Norton. E Constantine era o seu irmão mais novo, tendo visto seu irmão morrer na frente dele. Ele volta ao palácio subaquático para
recuperar a sua força e desperta o seu servo, o dragão SE. Por outro lado, o diretor tem uma reunião com o observador noturno e revela que a razão pela qual eles não podem realmente matar o Rei Dragão é porque eles criam esses casulos antes de morrer em torno do seu DNA e eventualmente eclodem como um novo Rei Dragão. E é por isso que, para ter certeza de que eles realmente terminam o Rei Dragão, eles precisavam deixá-los loucos e prontos para lutar quando eles não criaram esse casulo. E como isso requer tempo para amadurecer, é o momento perfeito para matar Norton, já que ele acabou de acordar e ainda não recuperou totalmente a sua força. Com isso em mente, eles planejam um ataque ao palácio para matá-lo e formam uma equipe composta por Kaeser, Nano e Ming e o novo estudante louro de antes. No início, Ming é totalmente contra, mas como encorajamento de Nano e dos outros, ele finalmente aceita a missão e começa a treinar com todos os outros para garantir que esteja preparado. Depois de seu pequeno arco de treinamento, ele embarca no dirigível e todos eles vão em direção ao palácio do Rei Dragão. Nano e Ming são escolhidos para descer e explorar a área e confirmar a presença do Rei Dragão, pois ele supostamente estava hibernando devido ao seu despertar imaturo. Ambos descem e seguem o mesmo caminho que A e seu parceiro fizeram antes. Eventualmente, eles chegam à câmara do Rei Dragão e procuram o local, e com algumas técnicas psicológicas conseguem confirmar que o lugar era realmente o quarto do Rei Dragão, onde ele costumava viver com seu irmão mais novo, Constantine. Depois disso, eles pegam algumas coisas para pesquisar e fazem o caminho de volta à superfície, mas enquanto fazem isso, a cidade começa a se transformar, assim como aconteceu em IQ, e se torna uma corrida contra o tempo e armadilhas para sair. No caminho, eles encontram um cadáver segurando um livro enorme e o recuperam, eventualmente saindo depois que o equipamento de natação de Ming é destruído. Nano dá a ele o seu equipamento e diz que pode fazer o resto do caminho sozinho, e ambos começam a nadar. Enquanto isso, o dirigível é atacado pelo dragão do mar, que destrói um dos motores. Kaeser assume o controle e ordena que fujam dele, mas o dragão do mar continua os perseguindo e os leva em direção a um penhasco, com Norton de pé no topo dele. Norton pula e monta no dragão do mar, então usa os seus poderes para se fundir com ele e se tornar um enorme bichão. Vamos chamá-lo de Trigon. Trigon começa a perseguir o dirigível para derrubá-lo, e Kaeser decide lutar em vez de fugir, quando descobre que Xiang também estava lá. Graças à sua habilidade, ele elabora um plano para distrair Trigon em um combate 1 contra 1, e em seguida atacá-lo com um combate poderoso de Xiang. Quando as suas habilidades se chocam, isso causa uma enorme explosão que cega a qualquer um que estivesse olhando, mas então nesse momento eles lançaram um míssil especial no corpo real de Norton e destruíram assim. Eles lançam um pod de resgate para Ming e Nano e começam a lutar contra aquele monstro gigante em sua frente. Kaeser coloca uma venda nos olhos e ativa sua habilidade para mirar no dragão Trigon. Ming desvia todas as balas como algum personagem opus chinês, mas tudo está de acordo com o plano de Kaeser, e ele finalmente lança sua técnica para revelar Xiang, que ataca Norton de cima com as suas chamas reais. Norton responde disparando um ataque semelhante e prevê que a explosão cegará a todos, exceto Kaeser, que estava vendado, e ele comanda a garota loira a lançar um míssil sob seu comando. O míssil atinge o corpo real de Norton e envia a fusão para as profundezas do oceano, marcando sua vitória. Enquanto isso, Ming e Nano encontram o pod de escape e Nano empurra Ming e tranca as portas, e o Prota se pergunta o que é que ela estava fazendo. Mas logo em seguida, o dragão do mar afoga o seu peito com um de seus ferrões e faz se juntar ao grupo dos mortos. Ming começa a fazer um escândalo e fica um pouco louco, que faz entrar em um reino interior, onde encontra Mings, o seu irmão, que oferece ajuda para derrotar o Rei Dragão e salvar a sua potencial esposa. Mingwei fica interessado em suas palavras, mas se sente muito mal consigo mesmo por ser um pedaço de fracasso inútil que sempre deixa os outros salvá-los e não consegue fazer nada para ajudar os outros. Mas então, com a ajuda de Mings, ele usa o famoso Jutsu Talkino, o jutsu mais poderoso de toda a história no Doa, e ele usa isso sobre si mesmo e cura sua depressão. Com isso resolvido, Mings diz a ele que pode fazer um pacto demoníaco com ele, onde concederá 4 de seus desejos e o deixará salvar Nano e derrotar o Rei Dragão, em troca do direito de possuir com sua vida e seu corpo, caso ele reivindique sentir solidão em algum momento em uma parte de sua própria vida. Ming aceita os termos de Mings e usa o seu poder para dar a ele muitas habilidades, como usar todos os tipos de línguas espirituais e alguns aumentos de estatísticas. Ele também fala sobre o livro que está segurando, que ele conseguiu dele mesmo, e diz que a verdade é o recipiente para 7 armas conhecidas como 7 pecados capitais, que ironicamente foram criadas por Norton, ele mesmo, há muito tempo para matar os humanos. Com tudo em seu lugar, Ming sai no pod de escape e resgata Nano. Ele agora pode respirar debaixo d'água, graças às suas novas habilidades, e cura a ferida de Nano e destrói o espinho que estava saindo de seu estômago. Ele coloca ela no pod de escape e envia de volta. Depois enfrenta Norton, que está pronto para devorá-lo como uma comida de peixe. Ming usa o bloqueio espiritual para selar as suas técnicas e depois libera os 7 pecados capitais para lutar contra o enorme monstrengo. Sua batalha continua por um bom tempo, trocando golpes e ataques, e eventualmente Norton o reconhece como igual e decide agir com inteligência, se escondendo. Ele planeja atacá-lo das sombras e derrubá-lo, mas Ming usa sua foice para encontrar a sua localização e consegue contra-atacar encontrando o corpo real dele. Quando ele olha para o rosto, percebe que na verdade é seu amigo Tyler Tang e fica muito triste. Ele não consegue se forçar a dar o golpe final, mas permite que Norton o agarre pelo pescoço. Ming diz que sempre foi um mole e toma o controle de seu corpo e apunhala ele. Norton, com um dos 7 pecados capitais, deixa o afogar até a sua morte. De volta à superfície, Kaeser e os outros resgatam Nano e lhe prestam os primeiros socorros de tratamento médico. A garota loira Zero encontra Ming flutuando na superfície do oceano e o resgata, trazendo de volta para o dirigível. Enquanto isso, Norton decide usar o seu último suspiro para alcançar um ataque
final, mas Mal derruba com uma bala que mata dragões, conforme seu papel nessa missão. E assim o capítulo de Norton chega ao fim. Depois de tudo estar dito e feito, o diretor chama Ming e tem uma reunião com ele a caminho de volta para a faculdade. Ele explica quem era Tang e revela como o Rei dos Dragões formam esses casulos com seu DNA para criar novos corpos e reviver. Tang era o corpo de renascimento de Norton, e quando ele viu seu irmão morrer em sua frente, suas verdadeiras memórias começaram a voltar e ele foi revivido como Norton. O Prota ouve tudo isso e entende, mas ainda se sente muito triste por ser o seu único amigo online, então apenas acena implicando que ele entende. O diretor diz para ele não se sentir mal por aquilo matá-lo, que salvou milhões de pessoas na verdade, e pede a ele que mantenha tudo em segredo, pois eles não sabem como Norton realmente morreu. Ele diz que o plano de Kaiser foi incrível, mas não deveria ter sido suficiente para derrubar Norton. Então de alguma forma Nano também retorna à vida, e ele tem certeza de que ele está escondendo algo deles também. Ming-Wei pensa de volta em seu contrato com Mings, e diz que entende e agradece por ele não questioná-lo mais. Depois disso, o diretor entrega a ele uma carta e diz que recebendo de um endereço desconhecido e é para ele. O Prota abre a carta e descobre que é de sua mãe, que diz que está triste por não estar lá para ele e como está orgulhosa dele, e que ela e seu pai desejam visitá-la quando se formar na faculdade, e Ming começa a chorar e depois se despede. Mais tarde, Ming-Wei volta para a faculdade e conversa com Finger, e começa a reclamar sobre ele, postar notícias e artigos sarcásticos sobre ele no site da faculdade. Nesse momento, eles ouvem uma batida na porta e a abrem para encontrar Kaiser vestido de cozinheiro, pedindo um pouco de açúcar. Finger dá a ele e revela que Kaiser e Sahang se mudaram para os alojamentos ao lado de Nano e do vice-presidente da sociedade, Leonard. Nano aparece e dá a Ming um chocolate e diz que estavam fazendo mais no quarto. Finger imediatamente sai correndo e começa a devorar todo o chocolate como um solitário. Nano pergunta a Ming se ele já se juntará a eles para o jantar, mas o Prota diz que tem outros planos e depois voltará para dentro. Nesse momento ele recebe um e-mail de alguém. Ele abre o pacote e encontra o smartphone dentro e se pergunta se estava tendo algum tipo de déjà vu. Ao abrir, descobre que foi enviada para ele por Mings e confirma o acordo entre o contrato que fizeram. Pega o seu prêmio de 1/4 de sua vida pelas melhorias que ele lhe concedeu na última luta contra Norton para salvar Nano. Além disso, Ming diz a ele para manter o seu telefone seguro, pois voará até ele se ele lhe enviar uma mensagem pedindo ajuda. Ming diz que só precisa não usar os desejos e então será capaz de viver com seus amigos por toda a sua vida, e decide aproveitar ao máximo sua vida na faculdade. Enquanto isso, no escritório do diretor, vemos que ele tinha uma foto de Ming e seu irmão, e parece saber quem eles realmente eram.